No que se refere a incêndios, uma pequena confusão pode levar a muitos problemas, até a perda de vidas. Veja este armazém, por exemplo. Felizmente, ninguém se feriu ou morreu. Mas poderia ter sido bem pior, porque essas pessoas não sabiam como usar um equipamento muitíssimo importante: o extintor de incêndio. Não há nada de misterioso num extintor de incêndio. Cada um é um equipamento desenvolvido para fazer uma extinção específica. Há diferentes tipos de extintores para diferentes classes de fogo. Você não usaria um martelo para colocar um parafuso. Do mesmo modo, cada tipo de extintor de incêndio é desenvolvido para extinguir classes específicas de fogo. 2 incêndios nunca são iguais. Mostrarei 4 agentes causadores de incêndio e também a utilização do extintor para cada caso. Como o extintor de incêndio apaga um incêndio? O fogo precisa de 3 elementos para iniciar: calor, combustível e oxigênio. Quando os 3 estão presentes, eles se combinam e formam uma reação em cadeia. Se tirarmos um dos lados, o fogo se apaga. Cada extintor de incêndio é designado por um A, B, C ou D como símbolo. Estes símbolos correspondem à classe de fogo e o extintor adequado para combatê-lo. Vamos dar uma olhada em cada uma das 4 classes. Pense em todas as áreas do seu ambiente de trabalho, onde haja potencial para um incêndio. Combustíveis comuns, tais como papel, madeira e tecidos, ou qualquer outro material orgânico, são classificados como fogo classe A. São materiais que queimam em profundidade deixando resíduos e são designados por este símbolo. Líquidos inflamáveis, tal como gasolina, são classificados como fogo classe B. Extintores capazes de apagar esta classe de fogo têm este símbolo. Incêndio causado em equipamento energizado é conhecido como fogo classe C. Extintores que podem apagar fogo classe C têm esta marca. Metais pirofóricos, tais como magnésio ou titânio, são conhecidos como fogo classe D. Extintores que apagam fogo classe D têm esta marca. Cada extintor de incêndio apresenta claramente símbolos representando a classe de fogo onde são eficientes. É importante você saber a diferença. Para uma pessoa sem treinamento, todos os extintores parecem ser iguais, por fora. Mas por dentro são diferentes. Há 5 tipos principais de agentes extintores: água, pó químico seco, CO2, halon e pós especiais. Vamos ver cada um deles. Extintores por pressão de água são eficientes apenas em fogo tipo A. Então vamos ver. A água do extintor apaga o fogo diminuindo a temperatura. Num campo petrolífero, usa-se um extintor de ampola ou pó químico seco. O cilindro maior contém um agente extintor. Neste caso, para usá-lo, você deve deslocar a mangueira e empunhar o gatilho. Quando o cilindro menor é acionado, o extintor é pressurizado e está pronto para usar. Este tipo de extintor deverá ser usado exclusivamente em fogos classe B ou então em fogos classe C. Um extintor CO2 ou de gás carbônico é um outro extintor utilizado nas classes B e C que abafa o fogo retirando o oxigênio das chamas. Ele apresenta um difusor na ponta da mangueira. O CO2, um extintor de classificação BC, não é eficiente na classe A. Aliás, ele pode espalhar o fogo. CO2 é um gás comprimido. Não deixa resíduos em equipamentos elétricos como pó químico seco, mas ele tem suas desvantagens.
O CO2, quando é liberado pelo difusor, tem uma temperatura de 110 graus abaixo de zero. O frio intenso pode danificar equipamentos eletrônicos sensíveis. Isto é conhecido como choque térmico e é especialmente perigoso para computadores. A liberação de CO2 através do difusor pode também criar uma carga estática e atingir arquivos de computador, apagando programas valiosos. Lembre-se de não encostar no difusor ou na mangueira após o uso, pois poderá sofrer várias queimaduras por baixa temperatura. O extintor de halon extingue o fogo quando rompe a reação química entre o combustível, o calor e o oxigênio necessários para que haja fogo. Halon é um gás que sai do cilindro a uma temperatura muito próxima da temperatura ambiente. Ele não deixa resíduos e não apaga arquivos de computador, o que é uma vantagem quando se lida com equipamentos sensíveis. Pequenos extintores de halon são mais utilizados em classes BC, os maiores nas classes ABC. Como o BC indica, o halon é eficaz em líquidos inflamáveis. Os fogos classe D são menos comuns, mas são extremamente perigosos, porque o único agente que vai apagá-los são os extintores de pós especiais. Os extintores de pós especiais funcionam de modo diferente do que aqueles que já vimos. Estes extintores são projetados para cobrir completamente de pó o material que está queimando.